Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez é um vlog de leitura, onde vocês vão me acompanhar na leitura do livro O Imperdoável dos Mortos, do autor nacional Alisson Catton, que fechou uma parceria comigo, e eu vou fazer esse vlogzinho para vocês acompanharem as minhas impressões de leitura sobre este livro aqui, tá? Eu já comecei a ler ele, eu já li uns 20%, eu estou na página 89 dele. É um livro um pouquinho mais grossinho, ele tem cerca de 389 páginas. E sobre o que se trata essa história? Aqui a gente vai ter uma espécie de romance histórico, talvez, que mescla da fantasia ou da ficção científica. Eu fico na dúvida se é fantasia ou ficção científica, porque, como a gente tem aqui no título, a gente vai ter zumbis. E aí eu não sei se zumbi entra na fantasia ou se entra na ficção científica, mas vocês estão sentindo a pegada aí, né? Então o que vai acontecer? Aqui a gente vai conhecer um soldado Wilhelm, é um nome alemão, então eu acredito que seja Wilhelm, que ele não é bem um soldado, ele é um marinheiro. Não, mentira. Ele é um órfão de marinheiro. O pai dele, que é marinheiro. Ó, surto na cabeça também, né? E o Wilhelm, ele é um soldado da Inglaterra, do exército britânico. E aí, o que tá acontecendo aqui? A gente vai ter... Por isso que eu tô falando que ele é um romance mais histórico, porque aqui a gente vai ter um panorama de guerra. A Áustria vai ser atacada, ninguém sabe muito bem ao certo o que está acontecendo. E aí, esses soldados ingleses são enviados ali para dar um apoio. Só que quando eles vão chegar lá... eles vão perceber que o inimigo não era muito bem o que eles estavam imaginando, e eles vão ter que lutar contra um exército de mortos-vivos, de zumbis. Então, assim, é esse rolê doido. E aí, por que eu tô falando que tem esse panorama mais histórico? Porque no começo do livro, antes de fato eles irem e tudo mais, né, a gente tem aqui, né, os capítulos. E ele vai fazer uma espécie de panorama histórico mesmo de alguns acontecimentos históricos anteriores a esse rolê aqui com os mortos, que de fato aconteceram. Então ele vai citar o Napoleão, né, que foi o cara lá da França, né, que depois da Revolução Francesa, né, que Luís XVI e a Maria Antonieta foram decapitados, enfim. Então ele vai fazer um panorama histórico aqui nesse começo do livro para situar a gente mais ou menos em qual período esse rolê com os mortos se passa. E o livro é bem legal, gente, assim, porque esse começo, ele faz esse panorama para situar a gente e dá uma certa verossimilhança na história, apesar da gente ter zumbis, mas não fica parecendo uma coisa muito surreal, uma coisa muito sem pé nem cabeça. Obviamente, tem perguntas que eu estou aqui na minha cabeça que eu quero saber se vai ter respostas, tipo, de onde esses zumbis vieram? Foi alguma criação em laboratório que deu errado? Sei lá, uma mutação no sangue? Não sei, ainda não temos essa resposta, mas afinal eu também tô na página, 89, né? Mas enfim, tem essas perguntas que eu tô aí. E a outra pergunta também que eu tô querendo saber, como que esse povo vai vencer esse exército de mortos? Porque tem uma coisa diferenciada aqui nesses zumbis. Assim, gente, falar pra vocês, eu não conheço muito da cultura de zumbis. Da cultura de zumbis é ótimo. Mas é que assim, eu não li muitas coisas, não assisti muitas coisas sobre zumbis. O que eu conheço mais ou menos é o que a gente tem, tipo, The Walking Dead, a Guerra Mundial Z. E no geral, os zumbis não parecem, assim, seres muito inteligentes. Eles só veem os humanos e minha cérebro, quero comer. Mas aqui, os zumbis dessa história, assim, primeiro que aqui dentro do livro eles não chamam de zumbis, eles falam mortos-vivos, né, afinal, enfim. Afinal, o conceito de zumbi, acho que ele não existia lá no século XVIII. Mas, enfim, são os mortos-vivos. Eles aqui, eles não são burros. Eles me parecem, pelo que a gente vai acompanhando das batalhas que já tiveram aqui, né, dos confrontos, a gente vê que eles são inteligentes. Eles
pensam. E parece que eles têm um propósito. E eu queria, assim, né, tô curiosa pra entender esse rolê, assim, de onde que vem, por que eles são, assim, né, como eles conseguem pensar, o que eles estão querendo, porque não parece que esses aqui são zumbis que estão querendo comer cérebros. Parece que eles estão querendo alguma coisa. Só não sei ainda o que é. Aliás, gente, se você quiser ler esse livro, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Se você assina, se você ainda não assina, você consegue 1 mês grátis de teste assinando pelo link que está aqui na descrição. Vou deixar o link tanto do livro em e-book da Amazon quanto do Kindle Unlimited. E se eu não estiver enganada, você consegue adquirir a versão física com o próprio autor e também no site da editora Flive, que é a editora que publica o livro, tá? O selo é o selo Voe. Então você consegue adquirir. E falando um pouco sobre a edição física, que algumas pessoas podem ficar curiosas para saber, aqui é o livro em capa comum, tá? Com uma capa, não é aquela capa molenga e tal. Ele tem algumas páginas assim, em preto, tá? Ó, com o escrito em branco. Ele tem ilustrações ao longo do livro, a diagramação e o espaçamento entre as linhas são assim. Eu particularmente só não curti muito o tamanho da margem. Eu achei que a margem tá pequena, mas o tamanho da fonte ele tá interessante, ó. E ele tem ilustrações ao longo do livro. Eu vou tentar... Aqui, ó, achei uma, ó. Ele tem algumas ilustrações assim, ó. Na versão em e-book também tem, porque eu tô lendo ele em e-book no Kindle, porque, gente, a leitura pra mim no Kindle, ela flui muito melhor, né? E como eu tô com o Kindle Unlimited, peguei pra ler e aí eu tô fazendo essa... tô intercalando. Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho lá, né? Pra leitura fluir melhor, tá bom? Então se você quiser ler ele aí imediatamente, ficou curioso, vai lá na Amazon que tá disponível no Kindle Unlimited. E é isso, gente. Vocês vão me acompanhando na leitura, nas minhas impressões, o que eu tô achando, se as minhas perguntas vão ser respondidas. Espero que sim. Quero entender de onde que veio esses zumbis, porque zumbi não brota do nada. Pelo menos eu acho que não, espero que não. Né? E é isso, gente. É mais ou menos isso que eu tinha pra falar a princípio com vocês sobre este livrinho. E depois a gente volta pra conversar mais um pouco. Oi, gente, voltei para atualizar esse vlog. Eu cheguei na metade do livro, né? Então, assim, já dei algumas andadas aqui sobre o livro, né? Já aconteceu bastante coisa, né? Já teve só ladeira abaixo, né? Agora a gente tá indo só ladeira abaixo nesse livro. Como eu comentei, aqui a gente vai ter essa história com esses mortos-vivos. E, gente, tem uma peculiaridade com esses mortos. É que, tipo assim, quando a gente pensa no zumbi, pelo menos no zumbi da cultura pop, é naquela coisa, né? Naquela coisa podre. Eu vou deixar uma foto aqui, mais fácil. É isso que tá aqui, que vem na nossa cabeça, né? E como um ser meio burro que só pensa em comer cérebros. Né? Pelo menos, assim, do que eu já assisti, que não foram muitas coisas, confesso pra vocês, que tem zumbi, que tem essa temática, nenhum deles é inteligente. Só que agora, os mortos-vivos aqui, eles são inteligentes, parece que eles têm um líder, mas que ainda não falam muito sobre esse líder, de qual que é, e eles são diferentes do que a gente pensa de zumbi na cultura pop. Pra começar, porque eles são inteligentes, né? Vai ter uma determinada cena aqui, de batalha, dos humanos contra os mortos-vivos, e eles vão pensar numa estratégia, né, os humanos, pra tentar combater. Só que essa estratégia vai dar totalmente errado. E aí, uma coisa que eles pensaram, porque assim, né, deu errado a batalha e tal, assim, foi só ladeira abaixo. E aí, o que eles fazem, né, pra que os mortos-vivos não tenham acesso a determinado local onde que tem muitas pessoas vivas, eles vão estourar a ponte, eles vão jogar um canhão na ponte. Só que os mortos, achando que os mortos
Eles é burro, eles não vão pensar no jeito de passar. Só que eles pensam um jeito de passar e eles conseguem acesso a esse local sem precisar da ponte, pra vocês verem. Então, tipo assim, eles têm uma certa inteligência, eles estão mortos, mas eles são inteligentes. E a descrição deles, eles não são, né, desse jeito que eu mostrei a foto, eles não necessariamente são essa coisa podre, enfim, aquela coisa nojenta, né? Tipo assim, você vê que eles têm, pela descrição assim, eles têm um certo estado de podridão, dependendo, mas eles são diferentes, porque eles têm a pele mais enegrecida mesmo. Eu não sei se é na cor preta necessariamente, eu pelo menos imagino eles bem escurão, assim, bem num tom de preto mesmo, como se fosse queimado, sabe, uma coisa queimada. Então, pela descrição, eu imagino eles assim, como se eles tivessem sido queimados, até porque conforme ele vai narrando aqui, né, o narrador vai contando a história, a gente vai vendo que sai fumaça do corpo deles. Então, é como se, sabe, dá um exemplo, pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Sabe quando a gente faz churrasco e o carvão, depois que a gente apaga a churrasqueira, mas o carvão ainda tá quente e tá saindo aquela fumacinha, sabe? É mais ou menos assim que eles são descritos, sabe? Até na cor, eu acho que eles são mais ou menos daquela cor ali mesmo do carvão, aquele tom de preto, saindo fumacinha. E é assim, então assim, são mortos bem diferentes do que a gente tá acostumado na nossa cultura pop, né, hoje em dia, do que a gente tem de zumbi, Guerra Mundial Z, qual mais que tem? The Walking Dead, aquele agora do Zack Snyder. Então assim, é uma coisa diferenciada, diferente. A conversa aqui, eles são inteligentes, né, você já vê que tem uma coisa diferenciada ali. Como eu comentei pra vocês, eu tenho algumas perguntas que ainda não foram respondidas, né? Afinal, a gente tá em 50% do livro, mas já aconteceram muitas coisas. Inclusive, parece que a gente, dentro desses mortos-vivos, a gente tem variações dos mortos-vivos, entendeu? Pra você ver a loucura, o caos que é. Eu tô aqui me perguntando como que esse povo vai fazer pra vencer isso, assim, gente. Porque, por exemplo, eles não se falam em vamos buscar uma cura, algo do tipo, não sei o quê. Vamos, sei lá, um forte, local seguro. Não se fala esse tipo de coisa. É bem uma questão, assim, de eles estão travando uma guerra e eles falam em como nós vamos vencer esta guerra. Então tem essa questão, e aí eu tô me perguntando aqui como que eles vão fazer pra isso acontecer, como que eles vão batalhar contra coisas que necessariamente já estão mortas e que são inteligentes e que parece que tem um plano por trás. E aí entra no que eu tô falando, de que algumas perguntas ainda não foram respondidas, como qual a motivação dessa galera que tá morta, o que eles querem e esse líder, né? Porque vai ter um dado momento que parece que esse líder vai aparecer, se eu não tiver viajado, porque pode ser que eu tenha viajado, mas eu acho que eu não viajei. Que esse líder, ele vai aparecer aqui, né, porque vai acontecer uma coisa, que eu não vou falar, porque aí vai ser spoiler. E aí esse líder, ele aparece, mas assim, a gente não escuta a voz dele, ele não fala, ele só aparece pra fazer uma coisa, sabe? E parece que eles têm poderes. Tô falando eles porque quando esse líder apareceu foram 3 pessoas. Então pode ser que sejam 3 líderes. Não sei, gente, não sei, essa parte tá nebulosa pra mim. E o que mais que eu tava em dúvida? No geral, é mais essas questões, assim, que eu tô, assim, curiosa pra saber. Com relação à narrativa, a escrita, ela é bem fluida. No começo, de fato, eu acho que o começo é um pouquinho mais arrastado, porque como eu comentei, aqui a gente vai ter uma espécie de romance histórico. Então, no começo, ele vai trazer alguns fatos históricos, vai falar de Napoleão Bonaparte, enfim, da Revolução Francesa e de várias outras coisas. E esse livro, ele se passa no século XIX, em 1819. Então, vai ter essa guerra contra os mortos e a escrita, eu já falei escrita, a escrita, ela é bem fluida, tá? Ela funciona bem, dá pra acompanhar, ela é bem rápida. Igual eu falei com vocês, eu estava intercalando, mas acabou que eu optei mais por ler no Kindle mesmo, porque eu senti assim que tá fluindo mais, sabe? Igual dentro do livro tem alguns mapas, tem algumas coisas assim. Assim, eu optei por ler no Kindle porque eu particularmente achei que fluiu mais pra mim. Acho que por uma questão também da diagramação, ó. Ela é assim,
Tipo assim, questão a fonte eu achei ela confortável até, mas eu falo com relação à margem aqui, sabe? Fica muita coisa numa página só, porque ele tem pouca margem, e aí eu achei que no Kindle funcionou melhor, tá? Mas é isso, assim, gente, no geral eu tô gostando do livro, tá? Eu quero saber se essas minhas perguntas elas vão ser respondidas, quero entender esse rolê, sabe? E também eu quero saber da onde que esses mortos surgiram, sabe? Porque eles não podem ter surgido do nada. De algum lugar eles têm que ter vindo. Eles foram inventados? Foi uma experiência que deu errado? É magia? É o quê? Entendeu? O que aconteceu? Isso é uma coisa que ainda não foi explicada aqui em 50%. Os personagens que a gente tá acompanhando, né, que são os protagonistas, eles não sabem. Então, como o narrador é um narrador em terceira pessoa, mas ele está narrando a partir desses personagens, e esses personagens, eles não sabem de nada, eles estão mais perdidos que barata tonta. Então, assim, nem faria tanto sentido também, né, ter essas explicações aqui, a não ser que a gente tivesse um narrador intruso. De fato, o narrador, às vezes, ele se intromete, sim, às vezes ele se aproxima um pouquinho mais do texto e emite algumas opiniões, mas não ao ponto de vir e explicar pra gente que tá lendo, da onde que veio, enfim, pra explicar essas questões aí que eu coloquei. E é isso, gente, que eu queria comentar com vocês até então. Vou continuar a leitura. Eu acho que eu vou voltar pra fazer uma próxima atualização quando eu finalizar, talvez. Ou então quando eu chegar em 75%. Não sei, vamos ver. É porque vai sair uma resenha ainda. Então, talvez eu leia 75%, volte pra fazer uma atualização. E quando eu acabar, eu fecho e deixo pra falar, tipo assim, as impressões concretas na resenha. Eu acho que eu vou fazer isso. Tô analisando, vamos ver, tá? Olha aí a Nutelinha pra quem tava com saudade. Tá parecendo uma mendiga. Vem cá, Nutella, dá oi aqui. Você tá querendo ir embora? Oh, meu Deus, que gata chata essa minha. Foi com Deus. Gente, eu tô indignada porque o único personagem que eu gosto, o único personagem que eu olho e falo assim, ai, adoro esse, morreu, entendeu? Gente, assim, todo livro que eu leio, os personagens que eu gosto morrem. Eu vou falar agora que eu não gosto de ninguém mais em livro nenhum, falei que eu não vou gostar de mais ninguém aqui, pra ver se essa pessoa fica viva, entendeu? É isso, só queria expressar minha indignação aqui. Então, gente, hoje é dia 28 de abril, eu cheguei em 75% do livro e este vai ser o último take que eu vou gravar para finalizar esse vlog. Por que que eu não vou finalizar o vlog quando eu finalizar o livro? Porque vai sair uma resenha pra ele aqui no canal. E aí, pra não ficar muito repetitivo algumas coisas que eu vou falar, eu vou deixar pra falar as impressões finais no vídeo de resenha, tá? Então, o que eu falar até aqui é em até 75% do livro, tá? Aqui nessa página aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. No ato 7, tá? Aqui na página 337, beleza? Peraí, é esse ato mesmo? Aquelas. Coitada dela, a menina lerda, né? Não sabe nem que página que tá. Falei errado. Eu falei errado. Aqui, ó. Isso. Achei. Na verdade, eu não estou no ato 7. Eu estou no ato 6, na página 302, tá? O livro tem 389 páginas, tá bom? Então, assim, falta pouco pra me chegar ao fim. E tem um negócio... Ai, gente, não vai ter como mostrar agora, mas eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui pra vocês, tá? Que o autor mandou junto, que aquilo é um capítulo extra.
Depois eu vou comentar, vou ler aqui, e aí eu comento pra vocês como que está no e-book, tá? Porque o capítulo extra, ele mandou num envelope à parte, aí não sei como é que está essa questão no e-book, tá? Mas aí qualquer coisa eu deixo escrito, ou então eu comento na resenha, enfim, vocês vão saber, vocês vão ter essa informação. Mas vamos lá, né, gente? Tô aqui, ó, falando, e não falo o que eu tenho que falar. Tá, o que eu achei desse livro até então? Eu estou, assim, surpresa. Porque, gente, eu não sou uma pessoa muito chegada em histórias com zumbi, com essa temática do morto-vivo, entendeu? Nunca li nada, vou confessar pra vocês. O único filme de zumbi que eu já assisti completo é aquele Meu Namorado é um Zumbi. E assim, tem tantos anos que eu assisti que eu nem lembro mais, tá? Eu vou deixar um pôster aqui pra quem não sabe de que filme que eu tô falando. Mas aquele filme tem uma pegada assim mais comédia, não é bem comédia, enfim, uma comédia romântica de zumbi, uma coisa meio assim, entendeu? E aí é uma vibe meio diferente. E aí, como eu tinha comentado com vocês, aqui a gente vai ter esse romance mais histórico, com essa pegada um pouco mais fantasiosa, porque afinal, zumbis não existem. Pelo menos eu acho que não, né? Então, é a primeira vez que eu tô tendo esse contato com esse tipo de literatura. E eu gostei bastante, tá? Eu gostei da forma que o autor foi desenvolvendo aqui essas questões aqui, como que esses mortos, eles agem. Porque, como eu disse, eles têm esses diferenciais, não é burro. O que dá uma coisa diferente na história, não fica aquelas narrativas tão iguais. Porque, assim, o meu negócio com zumbi, gente, é porque, assim, eu vejo a sinopse dos trem, o que as pessoas falam, e parece que é tudo a mesma coisa, sabe? Parece que é sempre aquela coisa de tipo assim, ai, de repente as pessoas fizeram um vírus em laboratório, e aí esse vírus, ele se alastrou, e aí não conseguiu conter, não sei o que, todo mundo começou a virar zumbi, e aí depois disso procura-se uma cura ou um local seguro, e aí sempre tem aquele grupo que tá indo em busca desse... Gente, como é que é o nome? Eu esqueci, ó, eu encosto o microfone. Esqueci, tem um nome pra isso, que é aquele local seguro lá, que tem hora que, assim, que mesmo assim ainda ele é um rumor, né? Não se sabe se bem se esse local ele de fato existe, mas aí eles vão em busca desse local pra eles poderem ficar, tipo, de boa. É mais ou menos essas as narrativas de zumbi. É igual narrativas de distopia. Eu também não leio muito distopia, porque as narrativas de distopia geralmente é tudo a mesma coisa, entendeu? E aí eu fico, ai, com preguiça, porque fica parecendo que é muito igual. Eu tô falando isso, mas assim, nunca li nada de zumbi. Mal, sabe que filme que eu já vi? A Noite dos Mortos-Vivos. Mesmo assim, tem tanto tempo, eu nem tenho tanta certeza se é zumbi aquilo ali ou se era vampiro. Não lembro, tá? Mas enfim, eu tô me divagando aqui no que eu queria falar. Mas vamos lá. Tá, voltando aqui pro livro, né? Sempre ficar divagando demais nas coisas. Mas enfim, vamos lá. O que eu gostei aqui até então? Os personagens. Eu gostei dos personagens. Eles são aqueles personagens que têm as suas falhas, onde eles são perfeitos, em alguns momentos eles vão errar, eles vão brigar, eles vão surtar. Porque afinal, eles estão vivendo um apocalipse, entendeu? A gente viveu um apocalipse aí. A gente ainda está vivendo um pouco do apocalipse, então a gente sabe que as pessoas não sabem lidar muito bem com as coisas tão assim, quando o mundo tá no caos. Então assim, o mundo tá caótico aqui. Então assim, ia ser estranho se esse povo não surtasse, se eles não tivessem uns momentos assim. Ia ser muito estranho se eles só tivessem aquele momento do herói, que não sei o quê. Porque funciona, os personagens, eles são interessantes, eles são legais. Alguns deles, assim, eu sou meio diferente, confesso pra vocês. Como eu comentei ontem quando eu tava lendo, um personagem... Porque assim, gente, de todos os personagens que estão aqui, o que eu... Não vou falar o nome. Aí vai quase que dá spoiler. Enfim, mas tem um personagem aqui, dentre todos, que era o que eu mais tinha gostado. Assim, eu gostei dele, eu acho... Não sei explicar muito bem. É porque, assim, a gente tá acompanhando um grupo de jovens e esses jovens, eles não me geraram tanto, assim... Não sei, uma ligação, talvez, a ponto de eu gostar muito deles, dos personagens, tá? Igual como eu falei, a gente vai acompanhar o Wilhelm, né? É alemão, é o Wilhelm. Eu fico lembrando daquele Wilhelm Meister, do Goethe, mas enfim. E aí a gente vai acompanhar ele, só que junto dele ainda tem os amigos. Só que assim, gente... Aí justamente o personagem que eu gosto, que ele é introduzido um pouco depois, ele não tá nessa jornada desde o princípio, ele é introduzido depois, ele morre. Ai Deus, ele morre, assim. E o engraçado foi que eu percebi que eu gostava desse personagem na hora que ele já tava lá assim, todo desfalecido, com o braço caindo fora, com o barriga ensanguentado, que eu falei assim, merda, vai morrer.
tinha que ser logo o que eu gosto, vai morrer. E também, além dele, teve um outro personagem aqui, que não necessariamente é um humano, que morreu também. E eu fiquei um pouco indignada com a morte desse outro personagem, porque o que aconteceu, né? Em um dado momento vai acontecer uma cena deles, porque vai chegar a certa parte da narrativa que eles vão encontrar com esse personagem que eu falei que eu gosto, que eu não vou citar nomes, mas quem leu sabe quem que é. E aí esse personagem vai falar pra eles assim, olha, a gente tem que ir pra determinado lugar, porque é ali que tá a chave de tudo, é uma viagem meio suicida, mas a gente tem que ir. E só que aí, além desse cara que fala isso, vai ter um outro personagem que vai junto com eles. E aí, nessa trajetória deles, eles vão ter que atravessar um rio. Só que a correnteza estava muito forte. E aí, esse personagem, ele meio que acaba caindo. Só que aí, depois, ele retorna. Eu tô falando isso porque isso não interfere muito na narrativa. Só que aí, depois, esse personagem, ele retorna. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus, não morreu, não sei o que, ai, que maravilha. Aí só que eu pensei assim, não, putz, se não morreu agora, ele não vai morrer de novo, né? Eu pensei assim, ai, tá seguro. Ai, fui enganada. Fui completamente enganada, não tava seguro, morreu depois, aí eu fiquei tipo, seria melhor se ele tivesse morrido lá, né? Porque eu já tava conformada. Seria melhor se ele tivesse morrido lá. Mas é isso, tá? Aí, agora, na parte que eu tô, eles estão meio que chegando ao fim dessa jornada, porque, como eu disse, né, falta menos de, tipo, 100 páginas para o livro acabar, e aí eles já chegaram, tipo, aonde que esse personagem que morreu queria que chegasse, né, e aí as coisas estão começando a ser reveladas. Vocês lembram, né, que tinha umas perguntas, como os mortos surgiram, por que eles são inteligentes, né, essas coisas. E essas coisas parece que elas estão sendo reveladas. E por que eu tô falando parece? Porque em um dado momento dessa narrativa, a gente vai ter a introdução de um outro personagem, que eu também vou falar o nome, que vocês vão ter que ler pra vocês descobrirem. Só que, e aí esse personagem, ele vai fazer e aí, tipo assim, quando tem a entrada desse personagem aqui na história, o narrador vai fazer uma digressão enorme. E a princípio, essa digressão não faz sentido nenhum, porque vai contar sobre a vida desse personagem que tá sendo introduzido ali. E aí ele vai voltar no passado, tipo, ai, que ele era um órfão, que foi achado por um monge, não sei o que, e aprendeu isso, aprendeu aquilo, pipapá, pipapá. E aí vai falando. Aí eu lembro que conforme eu tava lendo, eu tava assim, gente, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o rolê dos mortos-vivos que tá passando uns bons anos depois? E aí eu tava lá lendo, aí passando os capítulos e tal, e aí tá lá contando a história desse cara, não sei o que. E eu tô lá me perguntando. Aí até que chega um certo momento dessa digressão aqui que tá acontecendo na narrativa, que ele começa a falar umas coisas, de umas magias, eu tô chamando de magia, mas no livro eles não usam essa palavra. Eu tô chamando de magia pra ver se fica fácil de entender o que eu tô querendo dizer. E aí quando eles começam a falar dessas coisas da magia, aí eu comecei a formular teorias. Falei assim, eu acho que é aí que é dessa história aqui que vem o surgimento dos mortos. E aí é só isso que eu vou falar. Porque, gente, eu queria explicar isso. Eu queria explicar isso, mas não vou falar porque senão eu acho que vai ser spoiler demais, entendeu? Aí eu acho que, porque se a minha teoria estiver certa, aí eu vou estar entregando spoiler do livro. E assim, eu não sei se tá certo ainda. Até onde eu li, não falou, tipo, nossa, é isso mesmo que você está pensando. Ainda não revelou, porque a digressão chegou ao fim, né? Tipo, contou a história desse cara, não sei o quê. E essa coisa da magia aí, entendeu? E aí depois já apareceu uns bichos, aí teve que rolar umas batalhas, entendeu? Então a digressão teve uma pausa ali. Mas, o personagem que morreu virou e falou assim, ó, esse cara aí, ele é a chave, pergunta pra ele que ele vai te contar. Então assim, estou aguardando um momento em que o cara vai contar. Só que tipo assim, gente, eu tô num cagaço, porque o cara, ele já tá velho, uma perna não funciona, um braço não funciona. Então pode ser que talvez em algum momento ele morra e não conte as coisas, e aí a gente vai ter que descobrir, porque tem autor que faz isso. Tem autor que faz isso, tá? Que aí, tipo assim, aquele personagem, ele é a chave, só ele que sabe. Aí, o que acontece? O personagem vai lá e morre, e aí os que ficou depois tem que ficar descobrindo as coisas, juntando os pedaços, assim, umas coisas meio místicas, sei lá. Enfim, espero que não aconteça. Já tem 11 minutos que eu tô aqui falando, mas é isso, gente. É isso. Eu tô feliz que eu gostei da leitura, porque confesso que eu fico um pouco de medo, porque, assim, é um livro bem fora da minha zona de conforto, assim. Eu leio coisas históricas, igual... Há um tempo atrás eu li a biografia da Maria Antonieta, mas assim, era
uma não ficção histórica, não era um romance, uma obra ficcional que tem uma coisa da história, mas que tem zumbi no meio, entendeu? Então, tipo assim, isso aqui é muito fora da minha zona de conforto. Então eu confesso que quando eu peguei pra ler, eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu vou gostar? Fiquei aquela, nossa, se eu não gostar, não sei o quê. Mas no fim, eu gostei, assim, eu não terminei ainda, mas até onde eu li eu gostei bastante. Igual eu comentei com vocês, em questão de narrativa, eu não tive nenhum problema. Igual vocês sabem que eu sou uma pessoa muito chata com erro de revisão, com alguns autores, às vezes, eles usam mesóclise, sabe? Umas coisas, assim, do nada. Já aconteceu, gente, uma vez eu até postei no Instagram, sabe? E assim, não tem necessidade, eu falo isso porque eu faço letras, gente. Aí às vezes eu fico tipo assim, um cara me soca uma mesóclise, assim, do nada, sem necessidade. Enfim, mas enfim, essas coisas que eu não gosto, não tem aqui, tá? Igual que essa editora é a editora, cadê, gente? Flive. Aqui, ó, essa aqui. Não sei se tá focando, meninas. Enfim, a editora Flive é uma editora que eu nunca tinha lido nada do catálogo deles, então eu não conhecia o trabalho deles. E acho que eles estão fazendo um trabalho bem bom, assim, porque se a gente for considerar, pelo que eu segui eles no Instagram, é uma editora pequena. O autor, ele é daqui, né, como eu comentei, ele é nacional e tal. Então, assim, às vezes algumas editoras pequenas fazem um trabalho melhor aí do que certas editoras grandes, que não precisa citar nome, mas que me acompanham no Instagram sabe. Então, assim, tô falando essa parte mais técnica, assim, pras pessoas que gostam de saber disso, sabe? Igual questão de folha, eles usam um papel muito bom, gente. Então, né, porque, ó, ninguém merece aquele papel áspero que uma semana depois que você tirou o livro do plástico, ele tá oxidado. Igual eu comentei, o único ponto pra mim com relação à edição física é só o tamanho das margens, sabe? Só isso. De resto, não tem nada. A fonte é uma fonte confortável, o tamanho das letras não é minúsculo, tá? A única coisa assim pra mim é só o tamanho da margem. E como eu comentei, o livro tem essas ilustrações, esses mapas ao longo da história, que deixa a coisa mais interativa, talvez. Não interativa, sei lá, não sei explicar, gente, mas eu gosto de livro com ilustração. Eu gosto de livro com mapa. Igual tem uma cena aqui de um... a cena do que mostra o fulano. Eu não vou até tentar pra vocês não verem o nome, ó. Que daí, tipo, um entrega um barco pro outro, ó. E aí, no meio do livro físico, tem um barquinho, como se estivesse com as manchas, né? Como se fosse sangue. Então, tem esse tipo de coisa na edição física que eu acho que fica bem bacana. E igual eu falei, ó, mais ilustrações. E se você quiser o livro autografado, assim como o meu, entre em contato com o autor, que eu vou deixar aqui, ó, o Instagram dele. E aí você pode adquirir o seu, ó, e receber ele autografadíssimo. E se você quiser ler ele imediatamente após ver esse vídeo, se eu tiver te convencido, clica aqui no link da descrição, que eu vou deixar aqui o link do e-book dele na Amazon e do Kindle Unlimited, tá? Você tem um mês pra você experimentar o Kindle Unlimited, olha aí, ó. Você pode pegar o Kindle Unlimited, aproveitar um mês grátis e ler o livro. Olha só que maravilha. Então é isso, gente. É isso. Já tem 15 minutos que eu tô falando. Mas é isso, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar por enquanto. Leia esse livro, tá? Se você, assim como eu, tá procurando uma coisa diferente, vai lá, lê ele, porque ele é bom, tá, gente? Tem uma narrativa muito envolvente. Você vai ler assim, ó. Se você tiver com tempo, eu acho que você vai conseguir ler rápido. Eu que sou uma jovem universitária, ocupada, o foco atrapalha meu rendimento de leitura. Porque, assim, eu acho que se eu tivesse férias, eu tinha lido ele mais rápido. Mas é isso, se você gostou, deixa o like, comenta aqui pra mim o que você achou do vídeo, se você já conhecia esse livro, se você conheceu agora, o que você achou das impressões, se eu te convenci a ler, vou adorar saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E lembrando que comprando pelos links que eu deixo aqui na descrição, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você. Então é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.